Nosso artigo 2º vem falando sobre a jurisdição penal, todas aquelas leis processuais ali que serão obedecidas as regras dessa lei, da LEP, né? Mas também subsidiariamente vai ser usado o quê? As regras do Código de Processo Penal. Bem tranquilo, né? Parágrafo único fala a quem que vai se aplicar essa lei, a nossa LEP. Ela vai se aplicar tanto ao preso provisório como ao preso condenado. Como que você grava isso? Grava o seguinte: aplicar-se-á a LEP a quem? A CPI, o nosso macetinho CPI, vai se aplicar ao condenado, ao preso provisório e ao preso internado. Ao condenado, ao preso que foi condenado à sentença condenatória. O que é o preso provisório? É aquele cara que não foi condenado, é aquele preso que apenas está em prisão preventiva ou prisão temporária. Internado é aquele doidinho de pedra ali, né, que ele tem problemas mentais, mas cometeu um delito ali, então ele não vai ficar preso normalmente, ele vai ficar internado. Ele está cumprindo o quê? Um mandado de segurança. Ele não cumpre pena, ele cumpre mandado de segurança. Ele vai ficar naqueles hospitais de custódia e terapia, que é o famoso hospício, né? Que quem ia fazer Polícia Penal do Rio conhece, a cidade de Coatis, que ficavam os loucos lá. Então essa pessoa fica internada, ela não fica presa. Lembrando, a LEP não se aplica a criança e adolescente. A gente tem o ECA lá, né? E não se aplica, caso uma questão falar, não se aplica a criança e adolescente também. Se aplica o condenado, o provisório, o preso condenado, o preso provisório e o internado. Depois continua falando o seguinte, nosso parágrafo único. Quem é condenado pela justiça eleitoral ou militar quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Como assim? Isso aqui vem encontra a nossa súmula 192 do STJ. Joga no Google aí, súmula 192 do STJ, você vai ver que fala o seguinte: compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Resumindo isso aqui, quer dizer, o cara ele foi condenado pela Justiça Militar, por exemplo, ou Federal ou Eleitoral, mas porém ele está em uma penitenciária estadual. Qual regra, qual lei que vai se sujeitar? Vai se sujeitar à LEP. Um policial militar, por exemplo, ele cometeu um crime militar, porém foi recolhido à penitenciária estadual. Qual lei que vai seguir? Vai seguir a LEP, porque ele não está em uma prisão militar. Pode acontecer isso, por exemplo, em um estado que não tem uma penitenciária militar. Por exemplo, no Rio tem o BEP, mas no estado de Minas Gerais não tem a penitenciária para os militares. E o militar ele acaba ficando na penitenciária comum. Apesar de ficar separado, ele fica na penitenciária comum. Vai obedecer com a regra, as regras da LEP, ou seja, ele está sujeito à jurisdição ordinária, jurisdição comum, que é a LEP.